Existe uma lista que ninguém te mostrou na escola, que os hospitais não afixam nas paredes e que raramente aparece numa consulta médica, não porque seja secreta, mas porque foi esquecida. Durante décadas, a ciência avançou tão rápido na direção dos laboratórios e das moléculas sintéticas que deixou para trás algo que a humanidade conhecia há milhares de anos, que a natureza já tinha resolvido muitos dos problemas que os medicamentos ainda tentam curar. E hoje, vamos falar exatamente sobre isso. 20 alimentos que foram empurrados para as margens da medicina moderna, que os nossos avós usavam como remédio antes de existirem farmácias, e que a ciência contemporânea está agora, finalmente, a redescobrir com estudos que deixam os próprios investigadores surpreendidos. Mas antes de avançarmos para o primeiro alimento, preciso de te dizer uma coisa que quase ninguém menciona neste tipo de conteúdo. Estes alimentos não são substitutos de tratamentos médicos. São algo diferente, são o que deveríamos ter sempre ao lado dos tratamentos. O que durante muito tempo foi separado artificialmente da medicina e que, quando voltamos a juntar, muda tudo. Fica até o final, porque os últimos 5 desta lista são os que mais vão surpreender e provavelmente nunca os teres visto associados ao que vou revelar. Vamos começar. Alimento número 1. Gengibre. Imagina que há uma raiz que reduz inflamação crônica, combate náuseas com eficácia comparável a certos medicamentos, alivia dores musculares, regula o açúcar no sangue e ainda tem propriedades antimicrobianas ativas. Se um laboratório farmacêutico desenvolvesse uma molécula com todas estas funções, seria considerada uma revolução. Essa raiz existe há 6.000 anos. O gengibre contém compostos chamados gingeróis e chogaus, substâncias que inibem exatamente as mesmas vias inflamatórias que alguns anti-inflamatórios não esteroides visam. A diferença é que o gengibre faz isso sem danificar o revestimento do estômago, sem sobrecarregar os rins e sem criar dependência. Um estudo publicado no Journal of Pain demonstrou que consumir gengibre diariamente durante 11 dias reduziu significativamente a dor muscular pós-exercício. Outro estudo comparou o efeito do gengibre com o da metoclopramida, um medicamento comum para náuseas. E os resultados foram equivalentes em grávidas com enjos matinais. Equivalentes, não quase tão bons, equivalentes. E, no entanto, quando uma grávida vai ao médico com enjos, quantas vezes lhe receitam gengibre? A questão não é culpar os médicos. A questão é perceber por que é que este conhecimento ficou sepultado sob décadas de medicina industrial, mas o gengibre é apenas o começo. Alimento número 2. Cúrcuma. Se o gengibre já surpreende, a cúrcuma vai mais longe. A curcumina, o composto ativo desta especiaria amarela, é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados no mundo. Com mais de 10.000 estudos publicados, é difícil ignorar o que a ciência diz sobre ela. Estudos clínicos mostraram que a curcumina pode ser tão eficaz quanto o ibuprofeno no alívio da dor em pacientes com osteoartrite do joelho. Outros investigadores descobriram que protege o fígado de danos causados por toxinas ambientais. E existe evidência crescente de que pode atravessar a barreira hematoencefálica e ter efeitos neuroprotetores relevantes para condições como Alzheimer. Mas há um problema. A curcumina pura tem baixa biodisponibilidade, o corpo absorve muito pouco dela, a menos que seja consumida com pimenta preta. A piperina presente na pimenta preta aumenta a absorção da curcumina em até 2.000%. 2.000%. E essa combinação cúrcuma com pimenta preta existe em pratos tradicionais da Índia há milênios, não por acidente, por sabedoria ancestral que a ciência demorou séculos a compreender. Alimento número 3. Alho. O alho é provavelmente o alimento mais subestimado da lista. Não porque as pessoas não saibam que é saudável, mas porque poucos entendem como é saudável, e essa diferença é enorme. Quando partes ou triturares um dente de alho, provoca uma reação química que produz alicina, um composto sulfurado com propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e cardiovasculares documentadas. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, receitava alho a pacientes com infecções respiratórias, problemas digestivos e parasitas intestinais, e isto há mais de 2.000 anos. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, quando os antibióticos escasseavam, o alho foi usado em feridas de guerra para prevenir infecções.
era chamado de penicilina russa. Estudos modernos mostram que o consumo regular de alho reduz a pressão arterial em pacientes hipertensos com resultados comparáveis a alguns medicamentos de primeira linha. Também demonstrou reduzir o colesterol LDL e aumentar a imunidade através da estimulação de células NK, as células assassinas naturais do sistema imunitário. E o melhor, o alho cru, deixado a repousar 10 minutos após ser picado, maximiza a produção de alicina. 10 minutos é tudo o que separa um alimento comum de um medicamento natural. Alimento número 4. Mel cru. Atenção, não o mel processado dos supermercados. O mel cru, não filtrado, recolhido sem aquecimento. Esses dois tipos de mel são produtos completamente diferentes. O mel cru contém enzimas ativas, pólen, própolis, ácidos orgânicos e compostos fenólicos que têm efeitos antimicrobianos diretos. Pode inibir o crescimento de bactérias resistentes a antibióticos, incluindo o famoso MRSA, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que causa infecções hospitalares graves. Clínicas especializadas em tratamento de feridas crônicas usam mel medicinal para tratar úlceras que não respondem a antibióticos convencionais. Com sucesso documentado, em paralelo, o mel cru regula a glicemia de forma mais eficiente do que o açúcar refinado, apesar de ser doce. Contém frutoligosacarídeos que alimentam a microbiota intestinal e tem propriedades calmantes comprovadas. Estudos compararam mel com dextrometorfano, um ingrediente ativo em xaropes, para alívio nocturno da tosse em crianças. O mel ganhou, mas o mel é apenas o quarto. E já estamos a falar de coisas que deveriam estar em manuais médicos. O que vem a seguir vai ser ainda mais surpreendente. Se este conteúdo está a abrir-te os olhos para coisas que nunca te disseram, subscreve agora o canal. Porque isto é exatamente o que fazemos aqui, trazer o conhecimento que ficou escondido onde menos se espera. Alimento número 5, sementes de linhaça. Existe uma semente pequena, barata e quase invisível nas prateleiras dos supermercados que contém uma das concentrações mais altas de ácidos gordos ômega 3 do reino vegetal. As sementes de linhaça. Mas não é só o ômega 3 que as torna extraordinárias. É a ligina. As liginas são compostos fitoquímicos que atuam como fitoestrogênios, regulam o equilíbrio hormonal, particularmente em mulheres na menopausa. Estudos clínicos demonstraram que o consumo regular de linhaça reduz os afrontamentos com eficácia comparável a certas terapias hormonais, mas sem os riscos associados. E a mais, a fibra solúvel da linhaça forma um gel no intestino que capta o colesterol LDL antes de ser absorvido pelo sangue. E o seu índice de ômega 3 é tão elevado que alguns cardiologistas já recomendam linhaça moída a pacientes com risco cardiovascular como complemento natural ao tratamento. Moída, não inteira. O corpo humano não consegue digerir a casca dura da linhaça inteira. Moída absorve tudo. Um detalhe que muda completamente a eficácia. Alimento número 6. Nozes. O formato de uma noz é quase demasiado óbvio para ser coincidência. Parece um cérebro e é exatamente aí que tem o impacto mais documentado. As nozes são uma das fontes alimentares mais ricas em ácido alfa-linolênico, um precursor dos ômega 3 DHA e EPA que o cérebro utiliza para manter a integridade das membranas neuronais. Estudos de imagem cerebral em pessoas que consomem nozes regularmente mostram maior conectividade funcional entre diferentes regiões cerebrais. Mas há algo que poucos sabem sobre as nozes. A casca castanha que envolve o miolo, essa película amarga que muitas pessoas retiram, é onde se concentra a maior parte dos polifenóis. Removê-la significa perder até 90% dos compostos antioxidantes. Quanto mais amarga a película, mais rica em compostos protectores. O sabor amargo que ninguém gosta é exatamente o que deveria ser preservado. A vida tem uma certa ironia nisso. Alimento número 7. Sardinha. A sardinha pode ser o alimento mais injustiçado da história moderna da alimentação. Barata, acessível, abundante e tão nutritivamente densa que compete diretamente com suplementos que custam dezenas de euros por frasco. Uma lata de sardinha em azeite contém ômega 3 de cadeia longa, EPA e DHA, vitamina D, vitamina B12,
cálcio, fósforo, selênio e coenzima Q10. Compara esta lista com os ingredientes de um suplemento cardíaco de farmácia. São quase os mesmos compostos, com a diferença de que na sardinha estão na sua forma natural, com biodisponibilidade superior e sinergias entre nutrientes que nenhum laboratório consegue ainda replicar completamente. Populações costeiras que consomem peixe azul pequeno, regularmente como as populações do Mediterrâneo ou do Japão rural, têm taxas de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e autoimunes significativamente menores que a média global. Não é coincidência. É sardinhas ao jantar. Alimento número 8, fígado. O alimento que cheira intensamente, que tem uma textura que divide opiniões e que caiu completamente em desuso nas mesas modernas. E é exatamente por isso que precisa de estar nesta lista. Por grama, o fígado de bovino é provavelmente o alimento mais nutricionalmente denso disponível para consumo humano. Contém vitaminas A pré-formada em concentrações extraordinárias, vitaminas do complexo B em quantidades que nenhum suplemento farmacêutico iguala na biodisponibilidade, ferro M altamente absorvível, cobre, zinco e folato natural. Civilizações antigas, desde os egípcios às tribos indígenas da América do Norte, consideravam o fígado o alimento mais sagrado e nutritivo. Não era dado às crianças pequenas porque era considerado demasiado potente. Era reservado para os guerreiros, para as mães e para os doentes. Os nossos ancestrais não sabiam de bioquímica, mas sabiam o que curava. Hoje, a medicina funcional está a redescobrir o fígado como intervenção nutricional para a anemia ferropriva resistente a suplementos de ferro, para a fadiga crônica e para deficiências de vitamina B12 em veganos que optam por incluir proteína animal, um alimento que as gerações anteriores comiam por necessidade, que nós abandonamos por preferência e que a ciência está agora a reivindicar. Alimento número 9, kefir. O intestino não é apenas onde digerimos os alimentos. É onde 70% do sistema imunitário reside. É onde 95% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida. É onde acontece uma conversa constante entre trilhões de bactérias e o resto do teu corpo. E o kéfir é talvez o alimento fermentado mais poderoso para alimentar essa conversa. Diferente do iogurte comum, o kéfir contém entre 30 a 60 estirpes diferentes de bactérias e leveduras probióticas ativas. Não são 5, não são 10, 30 a 60. Estudos publicados em revistas de gastroenterologia mostram que o kéfir regular melhora a permeabilidade intestinal, o chamado leaky gut, reduz biomarcadores inflamatórios, sistêmicos e melhora a tolerância à lactose mesmo em pessoas intolerantes porque as bactérias do kéfir predigerem grande parte da lactose durante a fermentação. Mas aqui está o dado que realmente surpreende. Investigadores da Universidade de Stanford compararam o kéfir com uma dieta rica em fibras, considerado padrão ouro para a saúde intestinal. E descobriram que o kéfir aumentou mais a diversidade microbiana do que a dieta de fibra isolada. O teu intestino está à espera disto. Já estamos a meio desta lista. E os alimentos que ainda não referimos são de muitas maneiras os mais extraordinários. Mas antes de continuar, quero pedir-te algo simples. Se és novo neste canal e este conteúdo está a fazer-te pensar diferente sobre a alimentação e a saúde, subscreve agora. Porque cada semana trazemos exatamente este tipo de conhecimento que raramente encontras noutros lugares. Agora, o 10º alimento. E este vai mudar a forma como olhas para a tua cozinha. Alimento número 10. Azeite extra virgem. Não o azeite qualquer. O extra virgem de primeira prensagem a frio com data de produção visível na embalagem, porque a diferença entre azeite extra virgem de qualidade e azeite refinado é a diferença entre um medicamento e um produto alimentar comum. O azeite extra virgem contém oleocantal, um composto que tem o mesmo mecanismo de ação anti-inflamatório que o ibuprofeno. Literalmente o mesmo mecanismo molecular. Quando sentes aquela ligeira irritação na garganta ao engolir um bom azeite extra virgem, estás a sentir o óleo cantal, actuar. Esse ardor é sinal de qualidade. É o marcador sensorial de potência anti-inflamatória. A dieta mediterrânica, consistentemente apontada como uma das mais saudáveis do mundo em estudos longitudinais,
tem no azeite extra virgem um dos seus pilares centrais. Populações do sul de Itália, Grécia e Portugal que seguem padrões alimentares tradicionais com azeite como gordura principal apresentam taxas de mortalidade cardiovascular significativamente inferiores à média europeia. E o azeite não é apenas anti-inflamatório. Contém esqualeno, polifenóis e vitamina E que protegem as membranas celulares da oxidação. Estimula a produção de adiponectina, uma hormona que regula o metabolismo. E tem efeitos documentados na redução da agregação plaquetária, tornando o sangue menos propenso a coagular de forma perigosa. Um alimento que as avós usavam para tudo, na comida, na pele e nos cabelos, e que a ciência agora confirma com estudos de centenas de milhares de participantes. Alimento número 11. Romã. A romã é um dos alimentos com maior concentração de antitussiantes conhecidos, superando o chá verde e o vinho tinto em índices de capacidade antitussante total. Mas o que a distingue verdadeiramente é um composto chamado punicalagin. O punicalagin é exclusivo da romã, não existe em mais nenhum alimento na natureza. E quando é metabolizado pelo microbioma intestinal, produz urolitinas, compostos que ativam a mitofagia, o processo pelo qual as células limpam as mitocôndrias danificadas e as substituem por novas. Mitocôndrias saudáveis são a base da energia celular, do envelhecimento mais lento, da resiliência física. Investigadores da EPFL em Lausanne publicaram estudos mostrando que as urolitinas produzidas a partir do consumo de romã melhoram a função muscular em idosos e potenciam a resistência física. Tanto que algumas empresas começaram a vender urolitinas sintéticas como suplemento de longevidade de alta gama, a preços extraordinários. O alimento que as produz naturalmente custa menos de 2 euros. Alimento número 12. Cogumelos shiitake. Os cogumelos têm sido usados na medicina tradicional asiática há mais de 4.000 anos. E não sem razão. Os shiitakes contêm lentinano, um beta-glucano com propriedades imunomoduladoras tão significativas que está aprovado no Japão como agente terapêutico adjuvante em tratamentos oncológicos, não como alternativa à quimioterapia, como complemento que melhora a resposta imunológica do paciente durante o tratamento. Contém também eritadinina, um composto que inibe a absorção intestinal do colesterol e reduz o colesterol total de forma mensurável. E vitamina D2 em concentrações que aumentam exponencialmente quando o cogumelo é exposto ao sol, mesmo após a colheita. Cogumelos shiitake colocados ao sol durante 15 minutos antes de consumir podem multiplicar o seu teor de vitamina D por um fator de 10 a 20 vezes. 15 minutos de sol. Um gesto simples com um impacto nutricional enorme. Alimento número 13. Sementes de chia eram a base energética dos guerreiros astecas. Não é metáfora, é histórico. Os mensageiros astecas, que corriam distâncias enormes através de territórios acidentados, transportando mensagens entre cidades, carregavam apenas uma bolsa de sementes de chia como sustento para jornadas de um dia inteiro. Chia significa força em língua náhuatl, e a ciência explica por quê. Uma colher de sopa de chia contém mais cálcio que um copo de leite, mais ômega 3 que o salmão por grama de peso. Uma concentração de fibra que forma um gel hidrofílico no intestino que retarda a absorção de açúcar, criando um efeito de libertação lenta de energia que estabiliza a glicemia durante horas. Para pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2, esse efeito de estabilização glicêmica é clinicamente relevante. Um alimento que guerreiros usavam há 5 séculos, que desapareceu da alimentação ocidental e que regressou não como moda, mas como necessidade nutritiva real. Alimento número 14. Caldo de ossos. O caldo de ossos é um pilar da nutrição regenerativa, funcionando como uma matriz líquida de colagênio hidrolisado que o corpo consegue utilizar de forma quase imediata. Durante o processo de cozedura lenta, que pode durar até 24 horas, a estrutura rígida do osso e do tecido conjuntivo decompõe-se em gelatina, libertando aminoácidos essenciais como a prolina e a hidroxiprolina. Estes componentes são os blocos de construção fundamentais para a reparação das articulações, tendões e, crucialmente, para o selamento das paredes do trato digestivo. Em casos de permeabilidade intestinal, o caldo de ossos atua como um bálsamo biológico, fornecendo diclosaminoglicanos que ajudam a restaurar a integridade da mucosa.
melhorando a absorção de nutrientes e reduzindo respostas autoimunes ligadas à digestão. No plano metabólico e neurológico, a elevada concentração de glicina no caldo de ossos oferece benefícios que transcendem a saúde física. A glicina atua como um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, promovendo um estado de calma e reduzindo os níveis de cortisol, a hormona do estresse. Além disso, este aminoácido é um precursor vital do glutatião, o antioxidante mais potente produzido pelo corpo humano, essencial para a desintoxicação hepática e proteção contra o dano oxidativo celular. Ao facilitar a redução da temperatura corporal central durante a noite, o consumo de caldo de ossos não só melhora a arquitetura do sono, permitindo ciclos de sono profundo mais longos, como também acelera a recuperação metabólica global, tornando-o um verdadeiro elixir de longevidade. Alimento número 15, espinafres. Os espinafres vão muito além do mito do ferro, destacando-se na ciência moderna pela presença de tilacoides, estruturas que regulam o metabolismo de forma brilhante. Ao retardar a digestão das gorduras, estas membranas vegetais estimulam a libertação de hormonas de saciedade, tornando os espinafres um aliado potente no controle do peso e da resistência à insulina. Adicionalmente, o ácido alfa-lípico presente nas suas folhas atua como um antioxidante universal, capaz de proteger as células, tanto em meios aquosos como gordurosos, combatendo o envelhecimento precoce. A versatilidade dos espinafres reside também no equilíbrio químico que exigem no preparo. Enquanto o consumo cru preserva a vitamina C e os tilacoides, o processo de cozedura leve reduz os oxalatos e aumenta drasticamente a biodisponibilidade do ferro e do magnésio. O cainferol, outro flavonoide abundante nesta planta, oferece propriedades neuroprotetoras que ajudam a mitigar danos oxidativos no cérebro, provando que este vegetal é um componente essencial para a longevidade cognitiva. E metabólica, alimento número 16, mirtilos. Os mirtilos representam o que há de mais sofisticado em termos de nootrópicos naturais, possuindo uma densidade de antocianinas que lhes permite atuar como verdadeiros escudos cerebrais. Estes pigmentos polifenólicos têm a afinidade biológica de atravessar a barreira hematoencefálica, alojando-se em áreas críticas como o estriado e o hipocampo, onde a memória e as funções motoras são coordenadas. A nível celular, os compostos do mirtilo aumentam a plasticidade sináptica e melhoram a comunicação entre os neurônios, o que se traduz numa melhoria mensurável da memória de trabalho e da agilidade mental. Estudos clínicos recentes confirmam que o consumo regular não só retarda o envelhecimento cognitivo em adultos, como também otimiza o foco e a atenção em crianças, tornando-os um alimento essencial para qualquer fase da vida que exija alto desempenho intelectual. Para além do cérebro, o impacto dos mirtilos no sistema cardiovascular é profundo e sistêmico, agindo diretamente sobre o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. A ingestão destas bagas estimula a síntese de óxido nítrico, promovendo uma vasodilatação que reduz a pressão arterial e melhora a microcirculação periférica, o que é fundamental para a saúde ocular e para a recuperação muscular após o exercício. A sua capacidade de inibir a oxidação do colesterol, LDL, reduz o risco de formação de placas arteriais, protegendo o coração de eventos isquêmicos. Assim, o mirtilo não é apenas uma fruta, mas um agente terapêutico que preserva a integridade das autoestradas sanguíneas do corpo, garantindo que a oxigenação e a nutrição cheguem de forma impecável a cada célula. Alimento número 17. Fígado de bacalhau e óleo de fígado de bacalhau é uma das substâncias nutritivas mais potentes da natureza, distinguindo-se dos óleos de peixe comuns pela sua extraordinária concentração de vitaminas lipossolúveis A e D na sua forma mais ativa. Esta combinação é fundamental para o sistema imunitário, pois a vitamina D atua como um modulador genético que instrui as células de defesa a combater patógenos, enquanto a vitamina A garante a integridade das barreiras epiteliais como a pele e os pulmões, impedindo a entrada de vírus e bactérias. A sinergia entre estas duas vitaminas é crítica. Sem vitamina A suficiente, os receptores de vitamina D não funcionam na sua capacidade total, o que torna o óleo de fígado de bacalhau uma solução completa e equilibrada
que nenhum suplemento sintético isolado consegue replicar com a mesma eficácia biológica. Além do suporte vitamínico, o óleo de fígado de bacalhau é uma fonte riquíssima de ácidos gordos ômega 3, especificamente EPA e DHA, que são cruciais para a saúde neurológica e cardiovascular. Estes ácidos gordos de cadeia longa são componentes estruturais das membranas celulares e possuem propriedades anti-inflamatórias potentes, ajudando a resolver inflamações crônicas silenciosas que estão na base de muitas doenças modernas. Em contextos de baixa exposição solar, como nos meses de inverno, este alimento atua como um substituto biológico da luz solar, mantendo os níveis hormonais estáveis e prevenindo a depressão sazonal e o enfraquecimento ósseo. A sua relevância histórica e os estudos modernos sobre a sua eficácia em crises sanitárias globais reafirmam-no como um escudo ancestral indispensável para a resiliência humana. Alimento número 18, beterraba. A beterraba é um superalimento de tripla ação que revoluciona a hemodinâmica corporal através da via nitrato-nitrito óxido nítrico. Ao consumir beterraba, o corpo converte os nitratos presentes na raiz em óxido nítrico, um potente vasodilatador que permite que as artérias se relaxem e o sangue flua com menor resistência, reduzindo instantaneamente a carga sobre o coração. Para atletas e indivíduos ativos, isto significa que os músculos se tornam mais eficientes no uso do oxigênio, permitindo manter uma intensidade de esforço elevada durante mais tempo e com uma produção menor de lactato. Este efeito de doping natural é tão eficaz que a beterraba é hoje um dos suplementos mais utilizados no desporto de elite para melhorar a resistência e a velocidade de recuperação. No entanto, o valor da beterraba estende-se muito para além do ginásio, oferecendo uma proteção hepática e celular única através da betaína e das betalainas. A betaína é um composto metilante que ajuda o fígado a processar gorduras e toxinas, prevenindo a esteatose hepática e reduzindo os níveis de homocisteína, um marcador de risco para doenças cardíacas e AVC. Por outro lado, as betalainas, os pigmentos vermelhos intensos, possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que combatem o estresse oxidativo a nível sistêmico. Ao incluir a beterraba na dieta, está a promover uma limpeza interna profunda, otimizando a função do fígado, enquanto garante que o seu sistema circulatório funcione com a máxima eficiência e o menor desgaste possível. Alimento número 19. Feijão preto. O feijão preto é um pilar de sustentabilidade biológica e longevidade, atuando como combustível preferencial para o microbioma humano. O seu segredo reside na combinação de fibras solúveis e principalmente no amido resistente que resiste à digestão no estômago e chega ao cólon para ser fermentado pelas bactérias boas. Este processo de fermentação produz butirato, um ácido gordo que nutre as células do cólon, reduz a inflamação intestinal e tem efeitos protetores contra o cancro coloretal. Além disso, o feijão preto possui uma carga antioxidante comparável à dos frutos vermelhos, graças às antocianinas concentradas na sua casca escura, que combatem o envelhecimento celular e protegem o sistema cardiovascular. Do ponto de vista nutricional e metabólico, o feijão preto oferece uma libertação de energia sustentada que é vital para o controle da glicemia e para a saúde metabólica a longo prazo. A sua combinação única de proteínas vegetais e hidratos de carbono complexos garante que não existam picos de insulina, o que ajuda a prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e a gerir o peso corporal. Quando combinado com cereais como arroz, fornece todos os aminoácidos essenciais, criando uma proteína de alta qualidade com um custo ambiental e financeiro muito baixo. Esta leguminosa é, portanto, muito mais do que um acompanhamento. É uma base nutricional robusta que preserva a saúde do intestino, estabiliza o metabolismo e fornece uma proteção antioxidante contínua contra as agressões do mundo moderno. Alimento número 20, ovos inteiros. Guardei este para o final deliberadamente, porque de todos os alimentos desta lista, é provavelmente aquele que mais foi injustiçado por décadas de desinformação alimentar. Durante os anos 70, 80 e 90, os ovos foram demonizados.
A guerra contra o colesterol alimentar fez com que milhões de pessoas atirassem fora gemas e comessem apenas as claras. Muitos médicos recomendaram limitar os ovos a 2 ou 3 por semana, e essa recomendação baseava-se numa hipótese que foi posteriormente refutada. A hipótese de que o colesterol alimentar aumenta diretamente o colesterol sanguíneo de forma perigosa foi questionada por estudos subsequentes de grande escala. O fígado humano autorregula a produção de colesterol quando comes mais, produz menos. Para a maioria das pessoas saudáveis, os ovos não aumentam o risco cardiovascular de forma significativa. E enquanto o ovo inteiro era atacado, perdia-se o que ele realmente contém. A gema de ovo é uma das fontes mais ricas de colina, um nutriente essencial para a produção de acetilcolina, o neurotransmissor fundamental para a memória e o aprendizado. Estudos mostram que a maioria das pessoas não ingere colina suficiente e a deficiência está associada à disfunção cognitiva e aumento do risco de doença hepática. A gema contém luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem a retina da degeneração macular, a principal causa de cegueira em idosos. E contém vitaminas A, D, E, K, B12, B2, ácido fólico, ferro, zinco e selênio. Tudo num único alimento na proporção exata em que a natureza os combina para máxima sinergia. Um ovo é um organismo completo em potência. É literalmente programado para sustentar vida e foi tratado como inimigo durante décadas. Chegamos ao final desta lista. Mas antes de fecharmos, há uma ideia que une todos estes 20 alimentos e que é mais importante do que qualquer um deles individualmente. Nenhum destes alimentos é exótico, nenhum é raro, nenhum é inacessível. Gengibre, alho, ovos, sardinhas, fígado, feijão, beterraba são alimentos que existem em qualquer mercado a preços que qualquer pessoa pode pagar. A questão nunca foi de acesso. Foi de atenção, numa era em que a medicina se tornou progressivamente especializada em intervir quando a doença já está instalada. Deixamos de investir no que impede a doença de chegar. E esse investimento não está em farmácias. Está em cozinhas, em mercados e em escolhas diárias que a ciência está agora a confirmar o que os nossos avós sabiam por tradição. Não precisamos de escolher entre medicina moderna e alimentação inteligente. Precisamos de parar de os tratar como opostos. O médico que te receita medicamentos e o alimento que nutre as tuas células não estão em conflitos. Estão incompletos, um sem o outro. E a lista que acabaste de ouvir é o começo de uma forma diferente de pensar sobre o corpo que habitas. Não como um mecanismo que quebra e precisa de ser reparado, mas como um sistema vivo que responde ao que lhe dás. Dá-lhe o que merece.